pensa no seguinte, você, pedestre, lembra daquela frase, no trânsito somos todos pedestres, certo? É verdade. Essa frase é boa. E aí você espera ali, digamos assim, vamos pensar no tempo médio, de 3 minutos, esperando o farol abrir. E aí você tem 7 segundos para poder atravessar. Na correria. Isso é mais ou menos o que o pessoal da campanha Travessa Cilada, que tem foco na segurança dos pedestres, na adequação dos tempos semafóricos, levantou, e a gente conversa agora com a fundadora e diretora do Instituto Corrida Amiga, Silvia Stuck. Silvia, bom dia para você e bem-vinda mais uma vez à CBN. Bom dia, Fernando e Marcela, ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigada novamente pelo espaço, viu? Para a gente colocar luz nessa importante questão. Como é que é feito, então, o trabalho de vocês de pesquisa sobre o tempo, o modelo semafórico, o que passa uma criança, um idoso, na hora de atravessar uma rua em São Paulo? Como você disse, né? Em algum momento todo mundo é pedestre, em algum momento do dia. Então a gente busca convocar a população do Brasil nessa perspectiva de ciência cidadã, né? Quando a sociedade coleta os dados, porque não precisa ser especialista, né? Para falar sobre travessia. Todo mundo enfrenta isso em algum momento do dia. Então a gente abre um formulário, a gente deixou esse formulário disponível para a coleta de dados ao longo do mês de maio, né? Por conta do Maio Amarelo. E nós coletamos pelo Brasil mais de 170 semáforos cilada nessa campanha. E só em São Paulo foram 103 fiscalizações, né? E mais da metade, 54% desses semáforos de São Paulo, nós obtivemos o dado de menos de 10 segundos de travessia e 46% deles um tempo de espera maior do que 90 segundos. Isso, né? Então essa vai contra a lei, né? Silvia? Oi, desculpa, eu queria dizer, esses dados que vocês coletaram, isso acaba indo contra a lei, né? Contra o Estatuto do Pedestre aqui de São Paulo, ou não? Exatamente, o Estatuto do Pedestre, né, essa legislação de 2020, ele coloca que o tempo de espera máximo tem que ser de 90 segundos. E além disso, tem um outro fator que é importantíssimo, né? Porque a ACT, ela utiliza a velocidade média de caminhada do pedestre para fazer o cálculo do tempo semafórico de 1,2 metros por segundo. E a gente tem um dado, uma pesquisa da USP de 2017, que cerca de 98%, para não falar quase 100%, para não falar 100%, né? 98% da população idosa não consegue atingir essa velocidade. População, se você pensar em criança, pessoa com deficiência, não consegue atingir essa velocidade, e o Estatuto do Pedestre ele já traz essas novas velocidades de caminhada, né? Ou seja, uma criança 0,6 metros por segundo, uma pessoa idosa 0,8. E também pensando numa pessoa que não tem nenhum tipo de restrição de mobilidade, por que a gente precisa sair correndo pela cidade? Por que a priorização não tem que ser do pedestre conforme colocado na legislação, né, nacional e também aqui a legislação municipal? Bom, Silvia, eu e a Marcela, nós ficamos aqui olhando os dados e aí nós identificamos alguns cruzamentos. Queria o comentário seu. Sumaré com a João Ramalho no sentido Pinheiros, por exemplo. Eu que fiz essa. Ah, então me conta, como é que foi? Conta pra gente. Não, assim, é muito triste, porque ao mesmo tempo que você tá ali coletando o dado e você fala assim, nossa, olha, é super rápido, né? Abre, fica 4, 6 segundos ali, o pedestre correndo e depois um tempão para abrir. E quando a gente está nessa posição de observador, de pesquisador, olhando no entorno, você vê as pessoas correndo, aí passa, né, uma mãe, uma cuidadora com a criança, pegando na mãozinha da criança e correndo, e de mochila e de sacola, pessoa idosa de bengala. Então tudo isso é muito triste, sabe? Ver as violências no trânsito mesmo, nessas diversas velocidades que assolam a nossa cidade. Porque a gente está falando aqui da velocidade de caminhada usada para calcular o tempo semafórico, mas tem também as outras velocidades, a velocidade do carro, né, na via. E tudo isso acaba atrapalhando a gente usufruir, né, da nossa cidade e a garantia do direito de ir e vir de todas as pessoas. Bom, só para trazer o dado aqui, então, Sumaré com João Ramalho, no sentido Pinheiros, o pedestre espera quase 6 minutos e faz a travessia em 13 segundos. Isso. É quase uma competição, gente. E é assim, aqueles 5 segundos com o farol verde pro pedestre. Depois começa o vermelho. São 8 segundos, aquele vermelho piscante que é pra deixar você desesperado, né? Aquela correria
aquele desespero. Então são 13 segundos. Marcela, oi. E se eu posso falar um pouquinho desse vermelho piscante? Fala um outro ponto importante, né? Porque a CT, ela coloca, né, que tem os 8 segundos de vermelho piscante. Só que existe uma própria pesquisa da CT de 2022 que aponta que cerca de 70% da população não entende que esse tempo ainda é um tempo de travessia do pedestre. Então, ou seja, que a maioria da população ou não atravessa ou sai correndo. Então, assim, do que adianta a CT ela colocar, é um tempo ainda de prioridade para o pedestre finalizar a travessia, só que 70% da população não enxerga dessa forma. E nesse caso, né, usando esse exemplo da Sumaré com a João Ramalho, o tempo do vermelho piscante é maior do que o tempo de verde. São 5 segundos de verde e 8 segundos do vermelho piscante. Lembrando que o tempo de espera do pedestre ali é de 5 a 6 minutos. E aí também tem uma outra questão que a gente levanta com relação a isso, que é a segurança. Muita gente fica com medo de ficar ali muito tempo esperando para atravessar a rua. Isso gera um desconforto, dependendo do horário. Também tem que eu vejo, às vezes, se o pedestre espera muito tempo, ele se arrisca. Exatamente. Não acontece isso, Silvia. O cara se arrisca, é um perigo. Sim. E diversas pesquisas, não só no Brasil e no mundo, colocam isso, que um tempo de espera maior, inclusive, do que 50 segundos, metade da população já não se sente muito à vontade para seguir a sinalização que está posta. E aí depois a gente acaba colocando, inclusive, muitas vezes a culpa na vítima, no caso, né? Nas pessoas que estão caminhando pela cidade e que tem essa discrepância, né? Nos tempos da cidade, no tempo da pessoa, né? A se deslocar pela cidade. Silvia, nós vimos, a gente discute aqui problemas em semáforos há muito tempo. No ano de 2022, a prefeitura colocou como responsabilidade dos semáforos em São Paulo, ampliou a PPP e colocou sob responsabilidade dos faróis, dos semáforos em São Paulo, a Ilumina SP, que faz a gestão das luzes aqui em São Paulo. De alguma forma a gente viu que diminuiu talvez os problemas de semáforo quebrado. Agora, esses problemas com relação ao tempo, não melhorou? Não, esses tempos eles permanecem, inclusive também tem o programa de pedestre seguro, existem outros programas como Rota Escolar Segura, que visam também essa melhoria do tempo semafórico, mas assim, casos muito isolados, pensando numa cidade tão grande quanto São Paulo, e nos casos de morte de pedestres que só vem aumentando, né, ano a ano. Então, essas medidas elas precisam ser urgentes. Todas essas revisões de reprogramação do semáforo, adoção de temporizador, que essa programação do semáforo também seja gerenciada de forma diferente, em horários de pico e fora deles, que a gente cumpre, inclusive, com a Lei Brasileira de Inclusão, colocando ajuste na altura de botoeira, inclusão de sinal sonoro, em braille, rebaixamento de guia, e também, sempre que possível, implantar alargamento de calçada junto às travessias para a gente diminuir essa distância, né, de travessia e também o tempo, né, de deslocamento das pessoas. Pedestre tem que ser prioridade, né? Exato. E uma outra questão também é a manutenção das botoeiras, né? Porque na campanha também muitas botoeiras a gente ficou ali apertando e nada. Eu sempre tenho dúvida se ela funciona ou não. Exato. Ô Silvia, pra gente encerrar rapidamente, eu dei uma olhada aqui no ranking, entre os 10 piores tempos de espera, 8 estão na cidade de São Paulo. O que pode explicar isso, hein? Eu acho que o que pode explicar isso é a falta de prioridade ao deslocamento a pé, e que é o modo mais prioritário que conecta com todos os outros meios de transporte. Então a gente precisa repensar urgente esse nosso sistema de mobilidade para que ele seja realmente sustentável e acessível. Muito bem, vamos pensar então em quanto a prefeitura gastou com asfalto e quanto que ela gastou com calçada e manutenção dos semáforos, para a gente saber como é que a gente vai caminhar daqui para frente. Silvia Stuck, muito obrigado pela sua participação, pela conversa aqui na CBN. Um abraço. Muito obrigada, abração, gente. Tchau, Silvia tchau. Silvia Stuck é fundadora e diretora do Instituto Corrida Amiga. Tem um semáforo cilada aí perto da sua casa?